Shalom, shalom, graça e paz. Leitura bíblica de hoje, dia 19/1, Jó, capítulo 11, 12 e 13. Então respondeu Zofar, o naamita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Será o homem verboso tido por justo? As tuas jactâncias hão de calar os homens? Zombarás sem que ninguém tenha vergonha? E tu disseste: a minha doutrina é pura e sou limpo diante dos teus olhos. Mas quem nos dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te dissesse os segredos da sabedoria e tão complicada sabedoria divina, para que entendesses que Deus te castiga menos do que a tua iniquidade merece. Podes tu revelar as coisas recônditas de Deus? Podes tu sequer conhecer os propósitos do Todo-Poderoso? É alto como o céu, que poderás fazer? Mais fundo do que o Sheol, o que poderás saber? A sua medida é maior do que a da terra e mais larga do que o mar? Se passa aprisiona íntima ao juízo, quem poderá se lhe opor? Porquanto ele conhece os falsos e vê a sua iniquidade, e não reparará neles. Mas o homem carente de entendimento será sábio, quando a cria de um jumento montês nascer homem. Se endereçares o teu coração, ele estenderes as tuas mãos, se a iniquidade da tua mão afugentares, e não desejares que a injustiça habite nas tuas moradas, então levantará o teu rosto sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porquanto esquecerias da tua aflição, e te lembrarias dela como águas que já passaram, e a tua vida seria mais clara do que o meio-dia. Ainda que houvesse escuridão, seria como a manhã. Estarias seguro, porque haveria esperança, e olharias ao teu redor, e descansaria tranquilo. Deitar-te-ias e ninguém te causaria temor, e muitos suplicariam o teu favor. Mas os olhos dos iníquos sucumbirão, e eles não terão para onde fugir, e a sua esperança será o desfalecimento da alma. Capítulo 12. Respondeu então Jó e disse: Não há dúvida que vós sois o povo, e que a sabedoria morrerá convosco. Mas tenho tanto entendimento quanto vós, e não sou inferior a vós. Sim, quem não sabe tais coisas? Sou motivo de escárnio ao meu vizinho, como um homem que clamava a Deus e ele lhe respondia, um justo, um inocente, servindo de palhaço. Aquele que se sente seguro despreza a desgraça e empurra ao solo aquele cujos pés resvalam. Prosperam as moradas dos ladrões, e os que provocam a Deus se sentem seguros, como se a tudo Deus pusesse em suas mãos. Mas perguntai às bestas, e elas vos ensinarão, e às aves dos céus, e elas vos dirão. Ou fale à terra, e ela te ensinará, e aos peixes do mar, e eles vos declararão. Quem deles não sabe que a mão do Senhor fez isto, e em cujas mãos está toda a alma vivente, e a respiração de toda a humanidade? Acaso o ouvido não prova as palavras, assim como o paladar prova os alimentos? Está a sabedoria com os anciãos, e com a idade avançada o entendimento. Com ele estão a sabedoria e o poder, são seus o conselho e a inteligência. Eis que ele derriba e ninguém pode reconstruir, ele prende o homem e não há quem o liberte. Eis que ele retém as águas, elas se secam, e se ele as liberta, elas inundam a terra. Com ele estão a força e a profunda sabedoria. Dele são o engano e o enganador. Guia os conselheiros descalços e torna os juízes nécios. Afrouxa as insígnias dos reis e ata uma corda nos seus lombos. Guia os sacerdotes descalços e derruba os poderosos. Tira a oratória dos homens de fé e o discernimento dos anciãos. Lança o desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinturão dos fortes. Descobre as coisas aprofundadas na escuridão
e traz à luz as densas sombras. Incrementa o número das nações, expande os povos e os aniquila. Priva de entendimento os chefes dos povos da terra e os faz vagar por um deserto, em que não há caminhos. Em vão apalpam na escuridão sem luz, e ele os faz vaguear como bêbados. Certamente, capítulo 13, certamente os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos escutaram e compreenderam. O que vós sabeis eu também sei, não sou inferior a vós. Porém eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo discutir com ele, já que vós sois forjadores de mentiras e sois todos médicos inúteis. Se me deixassem em paz, isso seria a vossa sabedoria. Escutai agora o meu argumento e ouvi atentamente as alegações da minha boca. Direis falsidade em defesa de Deus e falarei enganosamente em meu benefício? Sereis parciais em seu favor? Contendereis a favor dele? Seria bom que ele vos enquadrinhasse, ou como quem zomba de um mortal, zombareis dele. De certo, vos repreenderás, se secretamente fordes parciais em seu favor. Acaso a sua majestade não vos impõe medo e não vos acomete o terror divino? Os provérbios que vós lembrais serão como cinzas e vossos baluartes de barro. Calai-vos para que eu possa falar e venha sobre mim o que vier. Eu tomo a minha carne entre os meus dentes e ponho a minha vida nas palmas das minhas mãos. Ainda que ele me matasse, eu confiaria nele. Não obstante, defenderei a minha conduta diante dele. Isto também será a minha salvação, pois o ímpio não ousaria justificar-se diante da sua presença. Ouvi atentamente as minhas palavras, e que a minha declaração permaneça em vossos ouvidos. Eis que tenho preparado a minha causa, sabendo que serei justificado. Quem quer contender comigo? Porque então me calarei e morrerei? Somente duas coisas não faças comigo. Então não me esconderei da tua presença. Distancia de mim a tua mão e não me espante o teu terror. Então chama-me e eu te responderei, e deixa-me falar e tu me responderás. Quantas são as minhas iniquidades e os meus pecados? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e por que me tens como teu inimigo? Quereis atemorizar uma folha levada pelo vento? Ou quereis perseguir um restolho? Porque ditais contra mim duras sentenças, imputando meus pecados da minha mocidade. Pões os meus pés no cepo e esquadrinhas atentamente todos os meus caminhos, tecendo um laço para as plantas dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que vai se desgastando à semelhança de uma veste roída pela traça. Essa é a leitura de hoje, então, lembrando sempre, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Faça a sua oração, faça a sua leitura da Bíblia, leia em voz alta e seja edificado na sua fé. Shalom, shalom, graça e paz.